Boa tarde a todos. Oi, Alessandra, José Faria, tudo bem? Mais um dia de tarefa, graças a Deus, né? Choveu, tá uma tarde muito bonita, não é? E a gente está aqui, né? Junto com vocês. Uma alegria estarmos juntos. Oi, Norma, como vai? Um abraço. Um abraço no Arlindo também. E hoje a gente vai aqui desenvolver um tema muito interessante que, na realidade, seja em livro, seja em vídeo, seja nas casas espíritas, ele é um tema muito pouco falado, né? Dissertado, que é espíritos ovoides ou ovoides. Então, a gente vai estar abordando sobre esse assunto. E também os assuntos periféricos e correlatos que vêm ao encontro sobre o tema ovoides, tá? Oi, Beth, boa tarde, tudo bem? Então, bom, para quem não me conhece, meu nome é Ezequiel Mota e eu sou trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré. Todos os dias, às 18 horas, nós temos lives aqui na página do Facebook da Casa Espírita. Todos os dias, um trabalhador da Casa Espírita faz a apresentação. Então, hoje é o dia em que essa responsabilidade fica ao meu encargo. Além das lives todos os dias, às 18 horas, nós temos também atividades presenciais na Casa Espírita. De domingo, palestra espírita, né, às 9 da manhã, aberta ao público. Na quarta-feira, nós temos o passe magnético, às 20 horas, igualmente aberto ao público. Na quinta-feira, às 15 horas, nós temos o estudo da doutrina espírita. Sexta-feira, nós temos palestra evangélica às 19 horas. Então, esses são os dias abertos ao público que a Casa Espírita tem atividade. Nós temos também, na segunda-feira, assistência espiritual, mas não é ainda, como era antes, completamente aberto ao público. Então, a gente está atendendo o público, mas restritivamente. Então, a partir do ano que vem, se tudo continuar bem, nós vamos abrir completamente como era antes. Então, aí tem a assistência espiritual, né, na Câmara Mediúnica, e tem o auditório, né, onde nós fazemos as palestras e depois as pessoas vão lá tomar o passe, vão fazer o tratamento e receber água planificada. De quinta-feira, a partir das 16 às 16h30, também tem assistência espiritual, mas também não é privativa ao público. Tá? Bom, e as lives que nós fazemos aqui, elas são editadas e colocadas no canal do YouTube, né, da Casa Espírita Maria de Nazaré. Iniciais são CEMNPOA. Pedimos que vocês se inscrevam, aqueles que não são inscritos. Quem já for inscrito, verifique se a inscrição está ativa e compartilhem e deem o like. A gente agradece imensamente a todos. Casa Espírita tem um WhatsApp, um celular, o número é 963004552. 963004552. É o celular pelo qual vocês podem entrar em contato, né, e fazer alguma solicitação, algum pedido, uma informação que a gente está respondendo. Eu olho o WhatsApp mais ou menos, bom, pelo menos uma vez por dia, na verdade é muito mais vezes, mas então eu sempre estou respondendo. Tá? A gente recebe inclusive pedido de assistência espiritual de pessoas de fora do estado, de Minas, do Ceará, da Bahia. Por quê? Porque os centros espíritas estão fechados. Em Poá mesmo, só a Casa Espírita Maria de Nazaré que está aberta. Já faz ano, hein? Mais de ano. E nas outras cidades também está acontecendo isso. A própria Federação Espírita de São Paulo está aberta, mas não completamente. Então, é por isso que as pessoas estão precisando e a gente faz o que pode, responde sempre. Aí, no caso, faz tratamento espiritual à distância. Tá? É isso, né? Acho que é isso. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa, gente. Eu não estou lembrando não, hein? Oi, Marilda, como é que está? Você não está falando aqui, mas eu estou vendo você aí em cima. Tudo bem, Marilda? Um abraço. Bom, deixa eu ver. Ah, tá, lembrei. Uma coisa legal de falar. É que a gente vai começar um novo curso agora em fevereiro, dia 1º de fevereiro, tá?
o curso que é o Espiritismo. Então, quem tiver interesse, né, para si ou para alguma pessoa, né, então vamos estudar, vamos fazer o curso que é o Espiritismo, o curso básico 1 e 2, e vai ser a partir de fevereiro até o 1º de fevereiro até o dia 6 de dezembro. Então vai ser o ano inteiro, com um intervalo no meio do ano. Isso aí, Maria, dá um abraço. Ok. Brandina, boa tarde. Então, no meio do ano tem as férias, né? Tem um mês de recesso e depois de agosto a dezembro continua. Então, vai ser um curso totalmente online das 19 às 20 horas, todas as terças-feiras. Quem tiver interesse, só depois avisar, ou aqui mesmo, ou lá em algum dos grupos de WhatsApp, ou na Casa Espírita, algum trabalhador, a gente faz inscrição adicionando no grupo que já está formado, grupo de WhatsApp, grupo curso, o curso que é Espiritismo era antes. A gente mudou o nome do grupo, que era o que é o Espiritismo, passou a ser curso básico de Espiritismo, tá? Então, é isso aí. A gente vai continuar usando a plataforma do Google Meet, e aí no dia envia-se o link e aí as pessoas acessam e a gente faz lá as aulas, tá? Bom, é isso então. O tema é esse, ovoide, a gente já vai abordar, vamos avançar, porque... obrigado, Vânia, uma boa tarde, ou boa noite, né? Acho que estava boa noite, embora esteja claro aqui. Vamos fazer uma prece para a gente já começar. Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Graças a Deus, que assim seja. Muita paz. Bom, gente, então o tema esse é espírito ovoide. Oi, Fanny. Raro ver Fanny aí. Boa tarde, como vai? Boa noite, né? Antes de começar propriamente a palestra, eu vou fazer indicação de livros que dizem respeito a esse assunto. O principal deles é o livro Libertação, psicografado por Chico Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Esse livro, Libertação, Chico Xavier, ele foi escrito em 1946, vejam bem uma coisa. E, na época, esses livros ficavam para publicação pela FEB. Então, os direitos autorais ficavam com a FEB, o Chico enviou para a FEB, chegou lá e o livro não foi editado, não foi publicado. E ficou lá parado nas prateleiras, por quê? E só foi feita a publicação em 1949, 3 anos depois, porque o tema, o capítulo 6 do livro tratava do assunto espírito ovoide. E aí, na época, na federação, ficou uma certa dúvida, né, sobre aquilo, porque se entendeu que seria uma retrogradação do espírito. E como no Pentateuco, no livro dos Espíritos, fala que o espírito não retrograda, então ficou lá para estudo, para análise, para ver se vai publicar ou se não vai, porque o livro dos Espíritos fala uma coisa, e lá no capítulo 6 do livro Libertação, aparentemente era outra, então eles seguraram, até que depois de analisar e tal. Inclusive eles foram conversar com o Chico, para poder ter os esclarecimentos, e aí, 3 anos depois, em 1949, o livro Libertação foi publicado. Tá? Então, no capítulo 6 desse livro, vocês vão encontrar lá, com mais amplitude, sobre esse tema ovoide. Sugiro a leitura para vocês. Mas acaba que, falando do tema, a gente acaba tendo que falar de outros temas também. E aí, também tem outros 2 livros do Chico que fica interessante vocês lerem lá. Um é No Mundo Maior, tá? E o outro é Evolução em 2 Mundos. Esses 2 livros seria interessante ler além do livro Libertação, tá? Fora disso, eu sugeriria esse livro aqui, ó, O Abismo, que é de autoria do espírito André Luiz também, e o médium é o Ranieri. Bom, tem esse outro aqui também, cuja leitura é interessante, que é Espíritos Decaídos Materializados. O autor é Paulo César Frutuoso, um médico oncologista do Rio de Janeiro, que por 40 anos participa das atividades do Centro Espírita Frei Luís, no Rio de Janeiro, tá? Então, esse livro aqui, Espíritos Decaídos Materializados. E, por fim, eu sugeriria a leitura desse livro aqui, ó, Lírios de Esperança,
Lírios de Esperança, psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira e ditado pelo espírito Hermance Dufaux. São vários livros, né? Eu já exagerei um pouquinho, vários livros, mas são livros que vale a pena a leitura, viu? São livros, o Lírios de Esperança, inclusive, eu já estou no finalzinho, eu não li tudo ainda. Você precisa reler o Libertação, Marilda? E eu vou reler também, né? Eu já li, né? Faz tempo, inclusive. Esse capítulo 6 que eu falei, eu dei uma olhada, mas eu queria ler ele inteiro, então eu vou reler inteiro também. O livro é muito bom e vale a pena. Então, o livro Lírios de Esperança, já li mais da metade, já estou indo para a parte final. Livro excelente, muito bom. E esse livro Lírios de Esperança, na realidade, é a história do Hospital Esperança, que foi fundado por Eurípides Barçanufo, né? Eurípides Barçanufo, a pedido de Maria de Nazaré, que é a mentora de Eurípides Barçanufo. A Maria de Nazaré perguntou, o Eurípides Barçanufo, ele estava com aquela doença, em 1918, peste negra. Então, ele estava muito mal, não tinha cura, não tinha vacina, não tinha nada naquela época. Aí, Maria de Nazaré chegou nele e falou, olha, na realidade o que acontece é o seguinte, o meu filho, né, Jesus, está pedindo para você voltar lá, tem tarefa para você lá, né, que seria, no caso, a fundação do Hospital Esperança. E a Maria falou para ele, olha, se você quiser, você pode ser curado, continua a encarnação, se você aceitar o convite, né, do meu filho, e meu também, aí então, gripe espanhola, né, Vânia? É isso mesmo, gripe espanhola. Essa gripe espanhola matou gente pra chuchu. Bom, aí então, o Eurípides Barçanufo não teve dúvida, aceitou o convite, ele desencarnou, e aí ele fundou o Hospital Esperança. E olha, gente, esse livro vale muito a pena ler. Quem indicou para nós, a Vânia vai lembrar, e talvez a Alessandra vai lembrar também, foi o Alec, do nosso curso de Educação Mediúnica, ele que indicou. O livro é muito bom, eu realmente comprei o livro, estou lendo. Então, esse Hospital Esperança é um hospital, gente, que recebe cristãos que fracassaram na encarnação, sobretudo espíritas. Vocês vão vendo aí o negócio. Eu não vou falar mais nada, tá? Eu não vou falar mais nada. Não é? E esse hospital, ele se situa, só vou falar só isso, o hospital se situa no umbral médio. Então, ele não está na região, no umbral alto, na região onde estão as colônias espirituais, não está. Também não está no umbral baixo, onde estão os vales, os charcos, as cidades trevosas, não é ali que está também, mas está no umbral médio, onde estão os postos avançados. Então, esse hospital se localiza no umbral médio. Então, tem muitos lá para cristãos fracassados, sobretudo espíritas. Tá? Agora não vou falar mais nada, senão vocês vão ter que ler o livro. Então é mais um que eu estou indicando porque vem ao encontro do assunto. Mas vale a pena, hein? A gente começa a ler, começa a pensar, fala, puxa vida, é melhor a gente mudar o caminho aqui que não está indo muito legal, né? Bom, então, gente, ovoide. Então esse é o tema que vamos desenvolver agora para a nossa reflexão. E como eu falei, esse tema em 1946, quando o Chico acabou de escrever, mandou para a FEB para publicar, porque a FEB detinha os direitos autorais de praticamente todos os livros do Chico. O Chico falava com Emmanuel falava, pode mandar. Bom, aí a FEB ficou em dúvida. Por quê? Porque lá, quando falou espírito ovoide, não tem forma humana, o que o pessoal da FEB, a diretoria, pensou? Não, está retrogradando, o livro dos espíritos fala que não pode, então isso aqui vamos analisar melhor, porque como é que é isso? Então, aí depois de 3 anos, depois de muito diálogo, muita conversa, inclusive com o próprio Chico, aí publicaram em 1949 o livro, Libertação. Bom, ovoide, na realidade, é um espírito. Né? É um espírito que estava encarnado, um espírito humano, um ser humano, né? Vamos dizer assim, que estava encarnado. E pela obstinação no mal, sempre porque não é elevação, é um espírito que acaba decaindo, não é? E acaba perdendo a forma humana na dimensão espiritual, depois que desencarna, e fica com essa forma ovoide, né?
acontece que fica com uma ideia fixa, que foi chamada pelo André Luiz de monoideia. Então, vamos falar de monodeísmo, o monoideia ou ideia única. Então, sujeito que só pensa em vingança, então a mente deles fica só o pensamento de vingança. Ele não consegue pensar em mais nada. Ou então, o sentimento de culpa por alguma coisa que fez também pode levar a esse processo. O remorso, né? Então, são esses sentimentos de baixíssima vibração. Então, o padrão vibracional desses pensamentos únicos ou monoideias, eles acabam decaindo a forma humana do corpo espiritual. O corpo espiritual vira um ovoide. No livro Libertação, o André Luiz relata que quando viu aquilo, ele espantou, que ele nunca tinha visto, não conhecia, ele ficou espantado. Ele fala que aqueles ovoides que depois o mentor Gubbio, né, o orientador Gubbio explicou o que era um espírito e tal. E aquela forma ovoide tinha, segundo André Luiz relata no livro Libertação, tem a forma ovoidal e de um tamanho um pouco maior que um crânio humano. Então, tem um crânio humano, então essa forma ovoidal seria do tamanho um pouco maior do que um crânio humano. E o André Luiz fala que alguns desses ovoides se movimentavam à semelhança de amebas, né? Seres unicelulares, que se movimentavam assim lentamente, meio rastejando, não tem pernas, são uma bola, não é? Tipo um óvulo, tamanho grande, tamanho um pouco maior que um crânio humano. Então se movimentava ali, rastejando no lodo ali, outros ficavam paradinhos, não se mexiam. E o André Luiz nem entendia o que era aquilo. Que é aí que o mentor Gubbio explicou, que é um espírito que está ali. Então o espírito decai àquele ponto de ficar naquela condição. Ali dentro tem um espírito, naquele corpo, né? Ovoide, tem um espírito ali. Mas o pensamento dele é um pensamento deletério, um pensamento do mal, porque não é uma coisa salutar, boa, né? Que vai elevar, não, muito pelo contrário, não é. E acontece que os espíritos das trevas utilizam esses espíritos ovoides, cuja vibração mental, pensamento único no mal, né, eivado no mal, vibração pesada, dura. Então, o espírito só pensa numa coisa, o espírito que suicidou, ele só fica na mente o suicídio. Então, é aquela ideia fixa, monoideia, aquilo irradiando, virou ovoide. Então, os espíritos das trevas lá de baixo, o que eles falam? Eles mandam os seus escravos, seus serviçais, outros espíritos que são obedientes a eles, para irem procurar esses ovoides nos vales, nas regiões do umbral baixo, sai procurando, é igual procurar pepita de ouro. E eles acham aqueles ovoides, pegam e levam lá para o chefe deles. Então tem cidades umbralinas, trevosas, gente, que tem milhares de ovoides guardados em prateleiras. Eles ficam ali, porque eles são usados como moeda de troca. Então vamos dizer que tem uma criatura que quer se vingar de uma outra. Então ele vai lá e faz uma proposta, e aí adquire 6 ovoides para poder instalar lá no inimigo que ele quer destruir. É o inimigo dele, ele quer destruir a pessoa, ele quer se vingar. Porque um espírito vai ficar 24 horas por dia ali na cabeça da pessoa ali, é inviável. Então põe um ovoide lá, põe 2 ou põe 10, seja lá quanto for. E esse ovoide, por exemplo, você quer que o sujeito se mate, você quer a destruição dele, quer que ele se mate. O que eles fazem? Eles pegam o espírito quando está liberto do corpo físico, retirado do corpo físico, e instalam nele um ovoide suicida, e quando ele voltar lá para o corpo físico, ele vai começar com as ideias de suicídio. E não sabe de onde que vem, mas ele começa com aquela ideia. Vai um pouquinho, e que ele vai ganhando corpo. Às vezes a gente vê também, por exemplo, essas pessoas andarilhas, vocês devem ter visto já, esses andarilhos que ficam andando nas rodovias. Tem muito isso, viu? Então a rodovia, por exemplo, Castelo Branco, etc.,
Raposo Tavares. Às vezes você está andando de carro assim, você vê mendigo assim andando no acostamento, com aquele saco na costa, cabelo assim, a roupa toda rasgada, descalço, e com chuva, com frio, eles estão andando ali, naquele acostamento. E eles vão até o fim da rodovia e depois voltam. Depois voltam. Com certeza, ou muito provavelmente, tem um espírito ovoide ali para a pessoa ficar naquela subjugação toda, porque é inviável um espírito que quer subjugar e ficar o tempo todo ali do lado da pessoa. É muito mais prático você colocar um ovoide ali nele. Porque o ovoide vai irradiar aquele pensamento único, contínuo na pessoa, e a pessoa acaba assimilando aquilo e com o tempo ele passa a ter aqueles tipos de atitudes que vêm do ovoide. Agora, o ovoide não é colocado no corpo físico, mas é no corpo espiritual, reverberando na pessoa que vai passar a ter aquela atitude. Dependendo do local no corpo físico onde ele é instalado, pode gerar, inclusive, tumor, câncer, e a pessoa desencarnar disso, inclusive. No livro Lírios de Esperança, esse aqui que eu acabei de mostrar, aqui, ó, que eu acabei de mostrar, Lírios de Esperança, tem uma passagem em que um dirigente espírita que ficou à frente de um centro espírita em Goiânia, no estado de Goiás, por 40 anos, desencarnou de câncer. E imagine para onde ele foi, Hospital Esperança, de Eurípides Barçanufo. Bom, aí depois lá fez tratamento, enfim, não vou contar tudo, mas ele foi submetido a uma cirurgia lá no Hospital Esperança. Na cirurgia, foi feita uma cirurgia aqui na região ventral dele, aqui do abdômen dele, e foi retirado um ovoide aqui da região ventral, do abdômen dele, retirado um ovoide. Ovoide esse que estava implantado no corpo espiritual desse dirigente espírita, que provocou o câncer no corpo físico dele, câncer do qual ele desencarnou, e agora ele estava lá no Hospital Esperança sendo tratado. E aí tirou o ovoide. E como lá eles evidentemente sabem de tudo, que o ovoide é um espírito, pegaram esse ovoide, esse espírito ovoide, e levaram para um determinado setor lá do próprio Hospital Esperança para tratar. Porque ele sabe que ali é um irmão, né? Não é um irmão, um espírito que está ali. Bom, e esse espírito ovoide, gente, pode decair ainda mais? Será que pode decair ainda mais? Porque a forma humana dele ele já perdeu. Está ali na forma de um ovão, assim, como o André Luiz fala no livro Libertação, do tamanho um pouco maior de um crânio humano. Mas a pergunta é, pode decair ainda mais? Então, nos livros O Abismo, e esse outro aqui que eu mostrei para vocês também, Espíritos Decaídos Materializados, diz que sim. Se vocês tiverem a oportunidade de ler os dois livros, ou então, se vocês puderem assistir uma palestra do Dr. Paulo César Frutuoso, tem no YouTube, vocês encontram facilmente isso, com o tema Espíritos Decaídos Materializados. Se vocês entrarem daqui a pouquinho, vocês vão poder assistir já o vídeo. Ele fala lá que pode. Então, o espírito na condição de ovoide pode decair ainda mais na forma. O último ponto em que o espírito ovoide vai estar ali na região do astral é do ovoide. Se ele decair ainda mais, ele vai para regiões de abismo, e de trevas e de abismo, onde ele vai ter uma decadência ainda maior da forma. Bom, só para fazer um resuminho assim legal para vocês. O próprio Paulo César Frutuoso fala que foi levado por um mentor lá nas regiões de abismo, e ele fala que viu uma árvore retorcida, mas essa árvore tinha uma forma humana. Tinha a cabeça assim, e era uma árvore retorcida, com raiz, com os galhos. Mas ele viu que ali tinha um ser humano ali, um espírito humano ali. E o mentor falou assim, então aí é um espírito humano que está nessa forma aí. E para surpresa do próprio Paulo César Frutuoso,
o mentor fala que o Paulo César Frutuoso foi tirado dessa condição, para depois ir subindo, reencarnou e está hoje aí, é o médico todo. Então vocês vejam que sempre tem esperança. E naquela condição lá de árvore, lá, dá para reencarnar? Não, não dá, porque não tem como reencarnar no corpo humano. Então isso é um processo que vai evoluindo até voltar a chegar na forma humana, leva um tempão, leva séculos. Né? O próprio ovoide, que ainda está no mundo astral, decaiu para regiões de trevas e de abismo, para ele reencarnar, leva muitas encarnações. Não é nenhuma nem duas, não. Muitas. Né? Então, são aqueles processos que geram abortos espontâneos, né? Que são fetos com malformações. Né? Então, ele não consegue ter a forma humana normal numa encarnação e aí abortado. E são abortos naturais. Às vezes a mulher nem sabe que abortou. Pensa que é só mesmo um processo natural, não é? Mas, na realidade, era um espírito ali que estava principiando uma reencarnação que ainda vai levar ainda algumas tentativas. Então, às vezes, leva 10, 20 tentativas. Então, tenta-se em várias situações e coloca, geralmente, naqueles casos em que não é mesmo para reencarnar, né? Ou que você sabe que a mulher não quer, que vai tomar a pílula no dia seguinte, não sei o quê, e tá aquela coisa toda, mas é para ter o choque na matéria, né? E assim, até que ele consegue reativar e reencarnar. Normalmente, nesses casos, vai acabar, não é em todos os casos, mas em muitos casos, reencarna com problemas mentais, não é? Então, às vezes também esses espíritos das regiões aí, dos umbrais inferiores, pegam, por exemplo, um espírito ovoide que vai ter uma ideia única, né, um pensamento único, né, de desarmonia, e bota ali no duplo da casa. Né? Porque a gente tem a casa nossa no nosso físico e tem o duplo da casa, que é onde se pode colocar um ovoide, onde vivem os espíritos. Muitas vezes, gente, o espírito que desencarnou, ele fica ali, no duplo da casa, porque ali é onde ele morou a vida inteira, ele fica lá. Né? Ali ele permanece, né? A casa é dele, ele às vezes cria problemas, cai uma xícara, cai um garfo, é o espírito que está ali, que não aceita o morador que está ali. Às vezes a casa foi vendida, mas ele foi o dono da casa, ele que construiu a casa, então a casa é dele, não aceita ninguém lá na casa. Então, geralmente fala que é uma casa assombrada, até é difícil alugar, de vender, porque tem esse problema. E o que acontece é que quando se quer complicar uma situação e criar desarmonia numa família, você bota um espírito ovoide ali, não é? Totalmente desarmonizado, e a casa vira um pandemônio. Muitas vezes a casa está relativamente tranquila, daqui do nada começa aquela confusão, né? Filho que não respeita mais o pai, que quer enfrentar a mãe, quando não parte para situações mais graves. Marido que era tranquilo começa a beber, do nada começa a fumar, começa a querer sair e voltar de tarde. A esposa começa a ficar com vaidade excessiva e começa a querer também frequentar determinados lugares não compatíveis. E a casa sai de uma harmonia que não tinha o problema, passou a ter um problema. Ninguém sabe o que é o negócio. E pode ser um ovoide ou muitos ovoides, né? Então, já pensou se você colocar um ovoide ali? E se colocar 50 ovoides numa casa? A casa vira um negócio complicado. Agora, tem um seguinte, hein? Precisa haver sintonia. Se não houver sintonia, não há reverberação daquela vibração do espírito ovoide. Então, por exemplo, assim, tem um espírito encarnado de vibração superior, espírito de luz que está encarnado. O ovoide, você pode deixar o ovoide ali que não vai acontecer nada. Você põe o ovoide ali na casa desse espírito, que você não vai conseguir colocar no corpo espiritual desse espírito. Não tem como você pôr. Porque a vibração dele é muito superior, vai repelir, então não dá.
Então eles falam, não, mas não dá para pôr ovoide nesse cara aí, que ele é elevado, não vai dar certo, não vai aderir, não vamos conseguir. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos pôr lá na casa dele. A gente põe lá no duplo da casa e aí, né? Porque muitas vezes não pega ele, pega outro da casa. E a gente cria a nossa confusão do mesmo jeito, que nós queremos arrumar a confusão ali na casa. Nele não dá, então vamos pôr lá no duplo da casa, que aí vai dar o problema que a gente quer. E às vezes a casa tem uma certa proteção também, que acaba não conseguindo pôr nenhum da família, mas bota no duplo lá para criar encrenca. Mas se todos estiverem numa vibração mais alta, mesmo assim também não faz nada. Acaba não gerando consequência, né? Então, o espírito ovoide, eles são muito procurados, eles são muito desejados, porque no mundo espiritual, o que acontece? O dinheiro que a gente tem aqui, os reais, o dólar, o euro, não importa, o dinheiro que a gente usa aqui no mundo físico, lá no mundo espiritual vale alguma coisa o dinheiro? Não vale nada, evidentemente que não vale, nem dá para levar, né? Então lá tem dinheiro? Não, lá não tem dinheiro. Então o que eles usam lá para fazer as transações, se não tem dinheiro lá? Eles usam, dentre várias coisas, ovoide. Por exemplo, dentro da cadeia, o que eles usam lá para fazer as transações? Cigarro. Vocês sabiam disso? Então, dentro da cadeia se utiliza cigarro, maços de cigarro são utilizados para serem feitas negociações e trocas, não é? No mundo espiritual eles vão usar ovoide, dentre outras coisas, mas o ovoide também é uma das moedas de troca lá que eles usam. Então, esses ovoides são procurados pelos espíritos negativos e quando eles acham, eles pegam e carregam lá para as cidades umbralinas, trevosas, e entregam lá para o chefe deles, eles recebem uma gratificação, aquela coisa toda. Ah, já que você trouxe aí 3 ovoides, então você vai lá naquele encarnado lá que é um drogado e fica lá junto dele para você sentir o barato lá da cocaína, lá do maconha, do que for. Então você está autorizado a você ficar lá. Você e mais outros 5. Ah, obrigado, eu vou lá agora. Então você está permitido. Então tem todo um esquema, um aparato, porque aquele encarnado que é viciado em droga, ele não sabe, mas ele tem dono. E o dono dele é um espírito lá de baixo, que manda nele. Ele, esse espírito encarnado que está fumando droga, está usando maconha, e está usando cocaína, ele não sabe, mas ele já é um escravo. E ele tem dono, o dono dele está lá embaixo. E só vai ter acesso a ele quem esse dono permitir. E esse cara que foi lá pegar os ovoides e levou lá para o chefe, fica autorizado a ir lá, ficar do lado dele para sentir o barato da droga, do que for. E aí então, o que acontece? Esses espíritos ovoides são muito procurados, porque eles têm múltiplas funções. Né? Você coloca lá um espírito ovoide ali, você não precisa ficar ninguém ali vigiando, para ficar na cabeça da pessoa, faz isso, faz aquilo, não precisa. O ovoide fica ali 24 horas por hora irradiando aquele pensamento único. E aí acaba levando a pessoas à loucura. Né? No manicômio, a maioria está com influência espiritual, que pode ser um espírito que está ali, mas é muito mais fácil botar um ovoide ali. Aí vai enlouquecer, fica internado. Suicídio também. Você bota um ovoide suicida ali no corpo espiritual, a pessoa vai acabar se matando. Acontece muito. Né? Então, mas os espíritos caravaneiros, espíritos de luz caravaneiros, né, das cidades espirituais, das colônias, do próprio Hospital Esperança também, tem os caravaneiros de lá, eles também vão para essas regiões para procurar o ovoide. Mas não para fazer o mal, logicamente. Mas ao contrário, para resgatar, para tentar reabilitar esses espíritos ovoides. Então, em princípio, eles são resgatados e são colocados em câmaras de retificação, e depois de um tratamento longo, né, aí são tentadas reencarnações, demorar um tempo grande para até conseguir, né, essas reencarnações desses espíritos ovoides para tentar novamente e para prosseguir na sua escala evolutiva. Então,
vocês vejam que a persistência no mal, né, naquele pensamento único, né, de fazer a maldade, de se vingar, de ódio, não, que fica com ódio, um ódio assim no coração que é gigantesco. Então esse pensamento odiento leva com certeza a esses processos de ovoidização. A pessoa quer só se vingar, só pensa nisso, gente. O negócio dele é só a vingança. Não... Ou então a pessoa que a única coisa que ele pensa é a dominação, só quer dominar, controlar e destruir, e matar e fazer, e impor o medo. A cabeça dele é só isso. Então, a persistência no mal, não é, acaba levando a esses processos de ovoidização. E dependendo da situação, ele pode até regredir mais, né? Como eu falei, para estágios anteriores, e aí, no caso, sai do astral, né? Daí você sai do astral, vai para a região de trevas, que é inferior, né? Há uma densidade vibracional maior. E pode decair ainda mais para os abismos, né? Onde você vai ter espíritos com formas, por exemplo, como está falando no livro aqui, né? Do Dr. Paulo César Frutuoso, com formato de árvores. Ou, como eu li no livro Abismo, gente, com formatos de peixes. Formatos de peixes. Então, são coisas que a gente desconhece, né? Mas que tem na literatura espírita, não é? E que a gente vai lendo, vai se inteirando. Eu não estou dizendo para vocês acreditarem no que eu estou falando, e nem para acreditar nos livros, né? Mas a gente costuma acreditar muito no Chico Xavier e no André Luiz, né? Então, no livro Libertação, mesmo que vocês não creiam, não é? Mas vale a pena a leitura. Né? No livro No Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos, são livros que trazem notícias sobre esses assuntos, né? Esse de autoria do espírito André Luiz e Chico Xavier, né? Que para mim, eu acho que não seria possível a gente pensar em qualquer coisa em termos de inverdade, não é? Até, inclusive, nesses livros não houve um aprofundamento tão grande, porque naquela época era uma coisa, era novidade, nem daria para aprofundar muito, mas ainda tem muita coisa para se saber, né? Então fica aí essas dicas de leitura, não é? Que eu acabei de passar para vocês. A gente falou sucintamente sobre esse tema. Eu acho que vai valer a pena oportunamente voltar a falar disso, né? Porque não é só esse processo de ficar com a ideia única que pode levar ao processo de ovoidização, tem também outros fatores, e aí a gente pode então, numa outra oportunidade, voltar a abordar, não é? Porque os ovoides, como eu falei, eles são usados como parasitas, ficam parasitando, né? O ambiente fica parasitando um corpo espiritual, né? Com a ideia única do mal, que é usada por alguém que quer prejudicar aquela criatura lá daquela casa, ou o inimigo, o que for, não é? E o ovoide está ali, ele nem está sabendo que está prejudicando ninguém, ele continua com a ideia dele, fixa ali. Quem está realmente assimilando ali a dívida espiritual é quem colocou o ovoide, porque o ovoide em si ele não sabe que está fazendo aquilo, né? Ele não sabe. Então, a lei de causa e efeito, para ele, não vai reverberar mais naquela pessoa que colocou. Então, por exemplo, aquele obsessor que quer prejudicar o seu inimigo, botou o ovoide. Quem que vai responder? O obsessor. O ovoide não, porque ele não está ciente. Ele está na dele ali, naquele mundinho dele, ele não está sabendo de nada que está acontecendo fora do mundo dele. Então, fora do mundo dele, que é só aquele pensamento único, ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe que está colocado ali. Ele nem sabe que virou ovoide. E ele não sabe que está colocado numa casa com o objetivo do pensamento único dele prejudicar alguém, ou no corpo espiritual de alguém. Ele não tem consciência de nada disso. Então, não pode ser responsabilizado por essas coisas, mas o obsessor que fez isso vai responder. Porque a lei é inexorável. Ninguém descumpre a lei e passa em branco, não é? Ninguém contrai dívida perante a justiça divina e depois não tem um retorno. Tem sim, porque a lei é incontornável. A lei espiritual, a lei divina,
Ninguém derruba, todos têm que responder, tá? Bom, gente, o horário já nos chama para a gente finalizar. A gente vai depois, numa outra oportunidade, planejar para continuar esse assunto, esse tema, né? Falando sobre ovoides, parasitas, porque o ovoide acaba sendo utilizado e vira um parasita. Fica parasitando o ambiente, uma outra pessoa, um outro ser humano, criando uma série de repercussões, doenças. E depois, para tirar, tem os trabalhos próprios, inclusive, de apometria. Né? Na apometria se retira ovoides. Né? Aqueles de nós que estamos fazendo o curso de apometria, não é? Depois é só perguntar lá para o professor, os ovoides são retirados em sessões de apometria. Não é? Eles são deslocados do corpo espiritual, vai para o hospital, lá faz a cirurgia, retira o ovoide e volta a pessoa. Né? O corpo espiritual volta lá para acoplar do corpo físico e a pessoa... E aí aquele câncer lá que estava desenvolvendo vai ser curado. Mas com o ovoide ali não tem jeito, porque o ovoide continua emitindo a vibração e vai adoecer, você cura, volta, não tem fim. Né? Bom, gente, então é isso aí. Vamos fazer a prece para finalizar, tá bom? Vamos fechar os olhos, levar o pensamento a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, graças a Deus. Beijo no coração, fiquem com Deus. Obrigado pela presença e até a próxima, que vai ser no sábado, tá? Até lá.